O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Tem todo o simbolismo, 50 anos de vida de presbítero, né? Na linguagem bíblica é presbítero, na linguagem popular chama de padre. E é uma data que vem da família. Meu avô se casou, meus avós se casaram nesse dia, meus pais se casaram nesse dia, nós fizemos a primeira comunhão nesse dia, os meus irmãos, somos 9 irmãos. Então é uma data que é muito significativa para a família. Então eu falei, eu quero ser ordenado também nesse dia, um pedido meu, dentro da perspectiva da família, né? Devoção Nossa Senhora do Carmo, que é esse dia 16 de julho, Nossa Senhora do Carmo. E aí comecei a minha vida de padre aí e até hoje estou. A vida toda foi de muita luta. Comecei minha vida de presbítero aqui no tempo da ditadura e apanhei. Não fui preso, não, mas apanhei. Eu era controlado, as minhas pregações eram controladas, eu dava aula na PUC, era controlado. Às vezes a pessoa depois passava, você falou coisa que não pode falar. Falava com os alunos, vocês não podem fazer as perguntas que vocês fizeram, não. Então eu fui toda a vida de luta. Luta para construir igreja, luta para construir comunidades. Então essa palavra é muito significativa, até hoje é muito significativa, eu estou na luta ainda. Comunitária, porque a luta não foi só minha, eu sozinho. Foi sempre com grupos. Grupo de paróquia, grupo de comunidade, grupo de direitos humanos, que eu trabalhei sempre, grupo de juventude, grupo de universitários, grupo de grupos sociais, vários direitos humanos. Então sempre foi uma luta solidária e acho que a luta tem que ser assim mesmo. Sozinho não dá para fazer luta. Na minha infância, na minha adolescência, e até mais ou menos nos anos 60, era um polo cultural. Lá tem a Escola Normal Francisco Campos, foi criada pelo Francisco Campos, que é de lá, é filho de lá, foi ministro do Getúlio Vargas de Educação, foi secretário aqui também, e criou a escola, que foi um ponto de referência para toda aquela região. Bom Despacho, Luz, Abaeté, Matutina, todo mundo ia para lá para estudar, que era o único ponto de referência de estudo, e era muito boa. Tinha um laboratório de pesquisa que veio da Europa, inclusive muita coisa, que muitos professores eram alemães. Hoje acabaram com tudo, destruiu tudo, né? Infelizmente o Brasil tem essas coisas, acabam e destroem aquilo que... Então era um polo realmente cultural muito forte. E um polo religioso sempre foi. Teve um grande padre lá que eu conheci depois, mas quando eu era pequeno, saiu de lá em 39 ou 40. Monsenhor Mário Silveira. Depois veio para cá, morreu, acho que em Nova Lima, acho que ele que morreu. E tinha uma vida muito forte espiritual, ligada à Eucaristia, e dava um movimento muito grande na cidade. Depois lá criou o santuário, era um santuário de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores é a padroeira da cidade, por isso Dores, do Indaiá, que é o Rio Indaiá, que é uma frente de São Francisco, tem muito diamante, até hoje há muita pesquisa lá de diamante e tal. Eu conheci um diamante lá em Amsterdã, imagina? Brasil, vai. Você é do Brasil? Eu perguntei um dia, você é de Dores, Indaiá, Rio Indaiá. Oh, meu Deus, da minha infância. Então, era um polo religioso muito forte. E tem até hoje a festa do Rosário. Houve aí muitos atritos. Tinha um padre alemão lá que queria acabar com a festa, disse que era coisa de negro, de demônio, não queria aceitar, diminuiu um pouco. Mas até hoje são 73 ternos de congado, é uma maravilha. Todo agosto, 15 de agosto é a festa. Antes da pandemia, iam para lá 10 mil pessoas, não só da região, ia de Goiânia, de Brasília, daqui de Belo Horizonte e vários outros lugares. Hoje, infelizmente, o polo cultural diminuiu muito, praticamente acabou, mas o polo religioso ainda tem uma dimensão forte e grande lá. Da Nossa Senhora. Nós morávamos na praça, moravam meus avós, tios, e nós e outros primos. Então era praça de família praticamente. Toda tarde, depois que a gente chegava da escola, assim, para a escola voltava meio-dia, fazia os trabalhos da escola, arrumava a casa, ajudava
cuidar da horta, cuidar dos animais e tal. E à tarde, pelas 6 horas, a gente ia para a praça para jogar. Jogava futebol, jogava bola, jogava peteca, fazia brincadeira de criança. E depois, mais ou menos 7 horas, 7h30, os avós ficavam nas portas conversando, todo mundo lá conversando, os avós, os primos lá, os idosos, né? Os mais velhos, não eram idosos ainda. Depois vinha para trazer biscoito para a gente com café, biscoito frito, era uma delícia. Então, a minha infância foi muito boa. O papai morava numa casa com um quintal enorme, que dava final lá no fundo, era ligado com fazendas. Então a gente sempre andava e tinha contato com os animais, com cavalo, com vaca, com tudo. Era um momento muito bonito, muito bom. A minha infância foi muito boa. Até hoje tenho muita saudade. Papai chamava Ricardo Fiuza de Faria. Fiuza Faria, uma família que veio de Goiás. Foi para lá, se comprometeu lá com a cidade, ficou lá, família muito grande. Hoje tem gente que mora em Goiânia, gente que mora em Patos de Minas, gente que mora aqui. E papai era funcionário público federal, da Receita Federal, naquele tempo chamava coletor federal. Mas politicamente papai era ligado ao Plínio Salgado. Então foi um tempo difícil. Seu pai era integralista? Era integralista. Papai era integralista. Ele conheceu o Plínio Salgado? Eu tenho a impressão que sim, eu não tenho certeza, mas tenho a impressão que sim. Pelo menos lia muito, tinha os livros do Plínio e falava muito e reunia lá com o pessoal que era integralista. E a minha formação foi muito fechada, politicamente falando, porque era do integralismo, né? Imagina. A gente, naquele momento, não tinha nenhuma noção de nada disso, nem percebia o que era, mas foi assim que foi. Mamãe era professora, Nice Conceição Moura Faria. Era professora. Quando eu nasci, eu sou o 4º filho, papai disse, não, agora não dá mais ser professora não, porque como é que vai cuidar desses meninos? 4 meninos e vieram mais 5 depois ainda. Somos 9 irmãos. Então a mamãe deixou de ser professora. Acho que ela nem aposentou, nem recebeu nada de aposentadoria. Papai naquele tempo ganhava bem, né? Então a mamãe ficou cuidando da gente. Os dois eram muito católicos, sempre, todo dia, ia à missa, comungavam, participavam das festas religiosas da comunidade. Papai era congregado mariano, foi presidente da congregação mariana, foi presidente dos vicentinos, que ele era vicentino também. Mamãe foi filha de Maria, antes de casar. Então, a dimensão religiosa da família, que sempre ajuda, isso não tem jeito, ajuda mesmo, né? Em primeiro lugar, isso, porque era o que tinha, onde oferecia estudo sério, efetivo, que pudesse depois ajudar a pessoa a subir na vida e buscar outras tarefas, outras coisas. Aquele seminário era um foco de estudantes, né? Não só de dois, da região toda ali. Para poder, muitos falaram, não, eu quero ser padre, outros, não, eu quero estudar para poder depois ir para frente, ser médico, ser advogado, ser o que seja. Então era muito forte isso. Eu acho que entrei por isso também. E aos poucos eu fui crescendo, amadurecendo. Olha, fui ordenado padre com 30 anos, custei a ser ordenado. O sacerdócio para mim é uma vida que oferece sentido de ajudar os outros e outros, em todas as dimensões de vida, em todas as dimensões, política, econômica, social, pessoal e religiosa, né? Então isso é crescendo. Mas tem a questão do celibato, eu fiquei sem saber. Minha sexualidade foi muito forte. E eu falei, meu Deus, vou ser padre, não posso casar, não posso, como é que vai fazer? Foi muito difícil. Depois que eu terminei os estudos, eu fiquei 2 anos na aula na PUC, sei que eu vou ser, não vou ser, fui pensando, conversando com os padres que ajudavam a gente chamava de diretores espirituais, e depois falei, acho que eu vou, se não der conta eu saio. E foi, até hoje estou aí, graças a Deus. Mas é difícil, não é fácil não. Essa é uma dimensão que a igreja tinha que rever. Sou a favor do celibato, mas o celibato livre, não obrigatório, porque atualmente é obrigatório. Se você quer ser padre, tem que ser celibatário, não pode ser de outra maneira. Ao menos na igreja católica, porque tem as igrejas orientais que são católicas, obedecem ao Papa, mas lá pode se casar, os padres podem casar, aqueles que querem. Tem preparação para isso e tudo. Eu acho que essa devia ser a atitude da igreja também latina. Quer casar? Então vai ter preparação para isso e casa. Quem não quer casar, acha que tem vocação de celibato, tem uma formação própria para isso e vai ser celibatário. Porque o celibatário é um dom de Deus. O celibato é dom de Deus, então tem sentido, né? É difícil, mas tem sentido. Deus está presente, Deus ajuda, Deus dá força. Aqueles que não conseguem, eu hoje estou acompanhando aqui em Belo Horizonte o grupo dos padres casados. Esses que eram padres, saíram, casaram, têm suas famílias, uma vez por mês a gente reúne, celebra a Eucaristia, faz um lanche. Muito bom, eu fico feliz no meio deles. Acho que é o caminho que eles escolheram, que Deus e que a igreja devia reconhecer. Não reconhece, né?
Eles não podem fazer nada, são afastados, a igreja nem dá atenção para eles, nem o Francisco, que é o Papa que está abrindo muita coisa, nesse ponto até agora, visitou lá uns em Roma e acabou, mas só visitou. Não fez crescer, não reconheceu o trabalho deles e a presença deles na igreja. Então isso é uma coisa complicada. Outra questão é religiosa, porque a igreja tem, agora está abrindo, mas é muito fechada na dimensão religiosa. Muito fechada para dentro dela, as coisas dela ali, não pode mexer, não pode discutir, não pode falar nada. Então esse é um dilema, você quer discutir, você quer ver, o mundo está mudando, você também vai mudando, né? A vida da gente leva a mudanças. E você pensa, o que eu vou fazer com as mudanças minhas e do mundo? E a igreja fechada não quer mexer, não quer abrir, não pode discutir, não pode falar. Quem fala é mandado embora. Então isso é um dilema. E até hoje eu tenho esse dilema. Está mudando muita coisa, mas muita coisa ainda não mudou. Muita coisa você ainda tem que ter cuidado para falar, porque pesa. A igreja tem 2000 anos, né? Esse 2000 anos pesa. A questão do celibato é uma, a questão dos gays é outra. Esse povo é filho de Deus, tem que reconhecê-los, aceitá-los, assumi-los. São filhos de Deus, por que exclui, por que não pode, porque é outra coisa. A questão da mulher, mesma coisa. Por que a mulher não pode ser ordenada padre? Por que a mulher não pode ser diácono? Isso não é de Jesus. Isso é a igreja machista, que assumiu o machismo, tem preconceito com as mulheres e agora não permite que as mulheres mudem essa situação dentro da igreja. Está mudando um pouco. Agora, no sínodo agora que vai ter esse ano, e o ano que vem, né, que está terminando, o Papa declarou que acho que são 70 e tantas mulheres vão votar com os bispos, com os padres, com os leigos, mulheres, leigos, homens e mulheres vão votar com todo mundo. Antigamente não, só ouvia, falava e pronto. Agora vão votar, quer dizer, é uma mudança, mas ainda é pouco, acho que tem que mudar mais. Porque eu estava em Mamirim, e aí vi que não tinha vocação para ser religioso, porque era a maioria dos padres sacramentinos de Nossa Senhora, uma congregação religiosa. Eu vi, não me ajustava, tinha muita dificuldade, e aí saí, vou ter que sair e ir embora. Então, vim para cá para estudar no seminário aqui, onde é a PUC hoje. Eu sozinho. Meu irmão Hipólito e Leonardo, meus dois, já moravam aqui estudando aqui, né? Mas eu ficava no seminário, eles não, eles ficavam hospedados aí, estudavam aqui, estudavam no Colégio Anchieta, que estudavam. Eu era seminarista da Diocese de Luz. Então o bispo falou, então vai ficar em Belo Horizonte. Mas ficar em Belo Horizonte eu tinha que ser acolhido pelo reitor. O reitor falou, eu posso te acolher, mas o Dom Cabral tem que dar licença. O Dom Cabral era um bispo muito forte. O Dom Cabral não foi fácil, grande bispo. Acho que para mim, um dos maiores até hoje de Belo Horizonte. Fundou o seminário, fundou o jornal diário, que depois acabou, fundou a Adoração Perpétua, fez a diocese crescer muito, ajudou muito a ação católica, teve conflitos com Roma por causa da ação católica, ele defendia muito a ação católica, né? Um grande bispo. Então, eu nunca tinha falado com bispo, pessoalmente, nunca tinha falado. Cheguei, tive que pôr gravata. Imagina um menino com 15 anos pondo gravata. Meu padrinho de crisma era José Almeida, morava aqui e foi me levar lá. Então entrei no Palácio Cristo Rei, lá na Praça da Liberdade, né? Esperei um pouco, depois entrei na sala dele. Nossa senhora, sentado lá com aquelas roupas de bispo, coisa e tudo, coisa vermelho. Eu levei susto, fiquei assustado. Ele até não conversou muito comigo, não, conversou mais com o padrinho, o que é, porque que eu queria fazer, porque você quer ser padre mesmo, vai para o seminário mesmo, então vai, pode ir. E comunicou para o reitor que eu iria e pronto. E nunca mais conversei com ele assim pessoalmente, via muito nas cerimônias e tal, mas assim pessoalmente nunca mais conversei com ele não. Era importante porque ajudava a gente a crescer, né, como pessoa, como sujeito de estudo, de oração, de espiritualidade, de convivência fraterna. Mas tinha muito problema, evidente, porque tinha gente de Goiás, tinha gente de São Paulo, tinha gente de não sei de onde mais. Então não era fácil, não. A convivência não era fácil, mas muito, muito boa. Tinha horário, de manhã já jantava 5 horas, rezava, tomava café, ia para a aula, voltava meio-dia depois do almoço, ia jogar futebol. Tinha um amigo meu, não gostava de futebol de jeito nenhum, e era obrigado a jogar, a gente era obrigado a jogar. Então, ele pegava a chuteira, ficava assim, com a chuteira assim, rodando o campo todo, não jogo. Pegava castigo, mas na outra vez, mesmo jeito, então deixaria isso para lá uma hora, chega, esse homem não tem jeito com ele não. O seminário, a parte à direita da PUC ali,
era filosofia e teologia, cheíssimo. A parte de cá era o que chamava de seminário menor, que eram os alunos, né, do ensino, chamava colegial naquele tempo, que hoje é o ensino médio. Tudo cheio. Tinha muita gente. Mas também gente, porque muita gente ia para estudar, para depois sair e continuar a sua vida. Mas era uma convivência muito boa. Então a gente tinha esse horário rígido, mas o seminário aqui não era muito conservador, não, tinha uma abertura. Tanto que muita gente dizia que o seminário aqui era de comunista, que o seminário daqui era de demônio. Onde você viu isso, o seminário não usava batina. A gente não usava batina. E outros seminários de outro lugar, Mariana, Diamantina, tudo de batina, desde criança com batina. Né? A gente saía toda quinta-feira para vir ao cinema em Belo Horizonte, visitar parente. Eu tinha vários tios aí, toda quinta-feira ia na casa de um deles. Almoçava, ficava de tarde e voltava. Fim de semana a gente trabalhava com os padres nas paróquias. Tinha um reitor que era o Arnaldo, que depois foi bispo. Auxiliar aqui, depois foi arcebispo de Ribeirão Preto. E a gente começou a discutir, começamos a discutir, e acabou que a gente chamou, viemos para a Anunciatura. A Anunciatura representa o Papa aqui em cada país, né? O Núncio, então, mandou fazer uma devassa no seminário, mandou visitar e fazer o que está acontecendo no seminário de Belo Horizonte, reclamava de muita coisa, queria que mudasse, né? Então, o Núncio mandou, e aí o Arnaldo também saiu. E saiu e falou, não, vocês também não vão ficar. Um pouco também de... Então, a gente saiu. Uns 10 ou 15 que saímos. Muitos saíram do seminário, não voltaram mais, e eu falei com o meu bispo, que era de Luz, Dom Manuel. Ele falou, não, então você vai... Ele era muito ligado aos padres vicentinos. Então, o seminário de Diamantina, o seminário de Mariana, era de vicentinos. Então, ele mandou para Diamantina. Então, eu fiquei um ano em Diamantina. A Diamantina era terrível, era um fechamento. E era o Dom Sigor, que era o bispo lá. Nossa Senhora, Dom Sigor, Deus que eu penso. Mas ele fez mal à igreja, viu? Fez mal à igreja, porque ele propôs que o Dom Pedro Casaldáliga fosse expulso do país, porque achava que ele era comunista. E lá dentro era um regime violento. Mas Diamantina foi mandado embora também, porque comecei a questionar, comecei a levar livros. Sexualidade você não podia nem tocar. Nada, ninguém falava nada, não podia conversar. Eu levei uns livros do João Moana, que naquele tempo saíram uns livros que eram bons, mas hoje atrasados, né? Levei para os meninos lerem e descobriram, foi uma confusão danada. Quem fez isso? Foi o Henrique que fez. Acabou que eu pediram que eu fosse mandado embora também de lá. Então voltei para cá, para fazer filosofia. Fare sempre più. Em 64, no ano do golpe, houve o encontro da JUC, lá no seminário, em janeiro. E aí eu tive um contato, falei, agora eu sou seminarista, eu sou agora estudante de filosofia, então quero participar de coisas de universitário, né? E até participei, gostei muito, ia fazer parte, ia arranjar uma maneira de fazer parte lá. Só que em março houve o golpe, e aí foi a primeira experiência que eu tive com a brutalidade da ditadura. Por quê? Houve o golpe, os militares foram ao seminário, queriam pegar o pessoal. Não tem ninguém aqui, não, o povo é de fora, vieram aqui, fizeram seminário, foram embora. E os documentos? Não tem documento nenhum também, o que for, levaram. Nós queremos entrar para revistar. Nós ficamos na porta, todo mundo na porta, não pode entrar não. O padre Hélio era o reitor, morreu 2 anos atrás, era o reitor. Não estava, ele estava trabalhando fora. Eu falei, o reitor não está aqui, vocês não podem entrar, e esse cara lá querendo entrar, aquela confusão toda. Quando o padre Hélio chega, nós queremos entrar, queremos fazer a revisão aqui na casa, porque aqui vocês hospitaram comunistas aqui, a JUC é comunista, como é que vocês fizeram isso? O padre Hélio falou assim, olha, vocês não vão entrar. Aqui não é de vocês, aqui é da igreja. E a igreja tem autoridade, aqui a igreja de Belo Horizonte tem autoridade, que é Dom João Rezende Costa. Se vocês quiserem entrar, vocês têm que ter autorização dele, aí eu deixo entrar. Agora, se não tiver, vocês têm que passar para o meu cadáver para poder entrar. Senão não entro. Aí eles foram embora. Até hoje, eu sempre me lembro disso, eu admirei muito o padre Hélio, ele era uma pessoa muito forte. Hélio Ângelo Raso, padre Hélio Ângelo Raso, um homem de experiência profunda. Tínhamos contato, começamos a ter contato, né? A gente tinha um contato, tinha aquela ocupação popular daquela região lá, hoje que é aquele bairro ali da PUC, Coração Carístico, que é para trás lá, tinha uma ocupação popular muito forte, a gente começou a participar e ajudar, e a gente tinha contato. Eles contavam para a gente às vezes saía na rua e via, porque Belo Horizonte, nossa, a gente foi uma coisa, vocês não imaginam o que foi Belo Horizonte naquela época. O que foi? Uai,
conflito dia e noite. Você saía, era conflito, de repente começava com gente na rua correndo, aquela confusão, a polícia militar, o exército, fechando coisa, abrindo coisa, era uma coisa terrível. Não era fácil não, a gente passava aperto. E via, né, acontecer. E estava vendo, olha, tem alguma coisa acontecendo. Eu não entendia muito bem ainda não. Ainda estava muito fechado. Falei, são gente que não presta, fazendo confusão contra o governo, não sei o quê. Mas a gente começou a perceber, né, aos pouquinhos. E quando já teve essa experiência no seminário, já fiquei assim, alguma coisa está acontecendo, não é normal. Essa atitude que eu estive lá no seminário com o Padre Hélio, né, conosco. Mas não chegou a abrir mesmo, eu abri a cabeça depois que fui para Roma. Roma é uma... Vocês precisam de conhecer Roma, gente. Não podem morrer sem conhecer Roma. Roma é uma cidade fantástica. Uma cidade que é a cidade do mundo. Mais que Paris, Roma é uma cidade muito mais aberta. Muito mais... De muito mais vitalidade do que Paris, do que qualquer cidade. Porque tem o Vaticano. O Vaticano tem cento e tantas representações diplomáticas no Vaticano, relações diplomáticas com o Vaticano, né? E tem a República Italiana, mesma coisa. Então, é uma cidade cheia de vida, cheia de coisa. Tinha 487 alunos, com 87 línguas diferentes. Olha que coisa fantástica, era maravilha. Claro que havia a língua da universidade, era o latim. Ai, foi uma coisa também danada, era o latim, que era... as aulas eram dadas em latim, os textos todos em latim. Nós, lá do Colégio Pio Brasileiro, né, que é o colégio onde os brasileiros estudam lá, começamos, não queremos latim, porque tinha terminado o concílio. Então, um tempo de muita mudança, muita reflexão. Aí, fizemos uma mudança grande, acabou que o latim saiu da universidade. E também usava batina. Também não queremos batina. Tiramos a batina. Aí isso foi terrível, porque a gente da Cúria Romana lá começou a ver assim, os olhos regados para nós. Muitos alunos, teve um colega de Sergipe que suicidou, tanta pressão que sofreu, que era um líder muito forte, e foi terrível. Mas aí abre o coração da gente, abre a vida da gente, né, para compreender que os problemas do mundo são os problemas também que a gente está vivendo lá dentro. E esses problemas da igreja, esses problemas do mundo devem ser os problemas da igreja. E se não for, a igreja não tem sentido, não. Ficar só rezando não tem sentido, né? Então, Roma foi, a Gregoriana é uma universidade fantástica. O curso muito bom, era melhor, talvez o melhor curso de teologia do mundo. Professores do mundo inteiro estavam lá, né? Com sua cultura, a maioria jesuíta, né, todos, porque a Universidade Gregoriana é uma universidade criada, fundada, dirigida pelos jesuítas. Naquele tempo, a maioria dos professores era jesuíta, hoje não. Tinha poucos que não eram, hoje já está mudando, mas que os jesuítas estão acabando, né? Morrendo gente, não tem gente que entra mais. Isso é uma crise que está no Brasil, nas congregações da igreja, no mundo inteiro. Por quê? Questão do celibato, é uma delas. Questão da maneira de viver o ministério da igreja, questão da mulher, está lá. Então muita gente não vai mais, não quer saber mais de ser padre, de ser freira, de ser religioso, né? Nós tínhamos bolsa da Alemanha, uma instituição chamada Misério, dava bolsa para a gente viver. Agora, para as coisas pessoais, a gente não tinha bolsa. Então, todas as férias a gente ia para a Alemanha trabalhar. E trabalhei como operário. Ó, experiência dura, porque eu não tenho jeito de operário, não. Trabalhei numa fábrica de televisão, fazer peças de televisão, isso no Sul. E a última que eu trabalhei foi na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, para mim, foi a pior, porque era muito grande. A gente tinha estágio, uma semana eu trabalhava de 6 às 4, na outra semana de 4 à meia-noite, e na outra semana de meia-noite às 6. Então, cada semana, questão de alimentação, de sono, eu não conseguia. Sofri demais. Primeira coisa que me chamou muita atenção, os trabalhos piores, mais difíceis, mais dolorosos, eram feitos por nós estrangeiros, os alemães não faziam. Então, isso me chamou a atenção. Olha, o que é isso? Que sociedade é essa que essa Alemanha que é tão grande, tão boa, que tem essa discriminação tão forte, né? Outra coisa que eu achei é compreender o trabalho operário. Para mim, é saber o horizonte também. O trabalho operário é muito difícil, muito sério, não é fácil. Ali dentro tem muitas contradições, muitas imposições, muitas maldades, muitas violências, a gente quer subir, quer passar por cima do outro. E é a vida muito sofrida, muito fechada, muito sofrida, não é fácil não. Veja, a pessoa que entra lá, como, por exemplo, uma pessoa que trabalha nessas fábricas de automóvel. Eu trabalho na fábrica de automóvel. É terrível.
na Daimler-Benz. Nossa, e tudo cronometrado. Então você tem que ser muito ágil, que é de minuto em minuto, você tem que passar as coisas, passar as peças, passar aquilo. E isso desgasta demais a gente e é um sofrimento danado, não é fácil. Todo mundo reclamava, não é fácil. Então compreender o mundo do trabalhador, para mim foi um passo enorme nos trabalhos nas fábricas na Alemanha, sabe? Depois que eu me tornei padre, essas coisas ficaram presentes na minha vida, né? Depois que eu me tornei padre, ou que eu gosto de dizer mais presbítero, eu já tinha essa perspectiva. E aí comecei a trabalhar, como é que a gente podia ajudar esse povo, como é que podia ajudar o povo a organizar, a ter outras dimensões, a ter salário melhor, trabalho melhor, essas coisas todas sempre tá aí, a base está lá. Havia muito bispo que ia lá. Muitos brasileiros lá, fugiam daqui ou eram mandados embora, passavam por lá. E a gente começou a ter um contato maior e compreender. Aí que eu abri a cabeça. Falei, então, não é o que eu pensava. O Brasil está sendo gestado por outras coisas que eu não percebia. A gente está morrendo, a gente está sendo torturada. Começamos a saber. E Paulo VI teve uma dimensão fantástica. Paulo VI. Ele... Contaram para ele, chegaram os documentos que chegavam, né, através da assinatura e tudo mais, da tortura no Brasil. E ele, um dia, numa cerimônia pública, falou. Não falou especificamente, falou da tortura e todo mundo compreendeu que estava falando do Brasil. Uma grande nação, uma nação poderosa, forte, que está em crescimento, adotando a tortura. Isso é insuportável. Não há crescimento verdadeiro com tortura. Isso é incompatível. O crescimento verdadeiro não pode ter tortura. Isso é incompatível com a democracia. E todo mundo percebeu que era relação referência ao Brasil. Era um homem muito problemático, assim, psicologicamente muito indeciso, sofreu muito por causa dessa decisão dele. Tinha que tomar grandes decisões, tomam algumas muito boas e outras não, porque a Humana Vitae é uma coisa terrível, né? A equipe que ele tinha escolhido preparou uma coisa, ele não vetou e fez outra. Os meios de procriar, etc., né? Quem usa, quem não usa, quem pode usar, quem não pode usar, essas coisas todas. Agora, Paulo VI me surpreendeu em muitas coisas. Uma coisa fantástica que ele fez lá e que eu amei foi foi a reunião com o patriarca de Constantinopla, hoje Istambul, o Atenágoras. Foi a Roma, foi recebido por ele, foi uma cerimônia fantástica. Ele pediu perdão pela divisão que a Igreja Latina fez lá com a relação com a Igreja Oriental, lá de Constantinopla, lá de Istambul. O patriarca também pediu perdão, suspenderam as comunhões que tinham, porque eram excomungados, não podiam chegar nem perto, nem conversar, nem nada. E aí para frente, a relação entre as duas igrejas ainda tem coisa a resolver, evidente, mas foi muito diferente, muito melhor. Então, outra coisa que eu assisti, o lançamento da encíclica Populorum Progressio, outra fantástica dimensão do Paulo VI. Eu fui no lançamento que ele fez lá, falando, fantástico. Até hoje é um dos documentos mais importantes do ensino social da igreja aqui para a América Latina, que foi visando sobretudo a América Latina, né? Não o Brasil, a América Latina. Muito, muito importante. Outra coisa importante que em Roma eu tive, a gente lá toda quinta-feira não tinha aula não, era dia de descanso. Não era domingo, porque domingo o povo ia para a igreja, era quinta. Eu pegava minha matolinha com um irmão lá no colégio, saía, mas conheci Roma. Batia perna por tudo que é canto, museus. Roma cidade tem não sei quantos museus. Roma tem dimensões desde os etruscos, que antes dos romanos ainda, até hoje. Então, coisas, museus, coisas... Fantástico. Aquilo para mim abriu minha cultura, abriu meu coração. Eu participava e via muitos movimentos em Roma, muitas greves, muitas coisas, o pessoal italiano e de outros países que iam lá protestar, fazer isso, fazer aquilo. Então isso foi abrindo o coração da gente, ia percebendo que o mundo não é o mundo que a igreja apresentava para a gente, não. É muito maior, muito mais plural, muito mais importante. Então realmente isso aí ajudou muito. Fez minha cabeça e meu coração. De lá para cá eu mudei e não sou mais o mesmo. Chico Buarque e ai meu Deus, aquele futebol que eu esqueci o nome dele. Garrincha. Garrincha tive mais contato. O Chico, a gente tive enquanto jogava futebol, ele ia lá, conhecia, falava um pouco. Mas o Garrincha, ele ia lá, ficava com a gente, conversando, ficava lá no colégio, a gente trabalhando, conversando. O mulher do Garrincha também.
Eu cantava lá e falava e denunciava. Eles não ficavam calados, não. Né? E muitos outros brasileiros passavam por lá. Então, isso tudo abriu o coração para ver a realidade do Brasil, que eu pensava que era uma ou outra, muito diferente, e a realidade do mundo. Né? Depois eu passei pela Europa toda, toda não, mas quase toda, porque na Rússia eu não fui, não permitiram, nem a Polônia. Os países comunistas não podia, queria ir, não podia. Fui na Tchecoslováquia, uma vez que eu estava na Alemanha, lá em Tito-Munique, que é uma cidade da Baviera, pertinho, então fui lá na Tchecoslováquia, entrei, caminhei um pouco por lá, mas só cidade pequena, só para conhecer mesmo, para dizer que fui. Então tudo isso abre na cabeça da gente, eu fui percebendo e fui mudando, né? Mas ainda assim, muito de cabeça. Depois que eu voltei, que a coisa mudou, mudou mesmo de vida. Meu curso terminou com 4 anos, eu fiquei 5 anos que eu fiz mestrado em filosofia, que eu não tinha feito. Eu tinha feito em teologia, falava, vou fazer também em filosofia. Porque eu não pensava, não sabia que ia ser no futuro, era bom ter elementos, né, para garantir. Mas já era, então terminei, era hora de voltar. Voltei, fui à Luz, conversei com o bispo e tal, fiquei lá. Mas acontece que tive atritos com o bispo, discussões de teologia, isso, aquilo. Ele me expulsou da diocese e eu vim para cá. Meu papai já morava também aqui, tinha ido para Juiz de Fora eles vieram para cá e trabalhava aqui. Então eu fiquei na casa com ele, dando aula na PUC, para poder pensar e conversando com os padres e tal, no seminário. E depois de 2 anos defini, então fui ordenado. Né? Dia 16 de julho, fazendo 50 anos esse ano, 1973, aqui na Igreja do Pilar. Por Dom Serafim, porque Dom João não quis me ordenar. Porque como eu tinha sido expulso da Diocese de Luz, ele falou, não, eu sou presidente do regional, vai ser complicado, como é que o bispo lá vai encarar isso aqui? Eu não te ordeno, não. Então Dom Serafim falou, não, eu conheço, deixa eu conhecer Henrique, eu ordeno, e me ordenou. É no Gutierrez, Santíssima Trindade. Sim. Fiquei lá como diácono, um pouco, depois me ordenei, o padre que estava lá saiu para casar e me deixou sozinho. Eu novo, começando, aí não tinha igreja, não tinha nada. A gente celebrava nas casas, era muito bom, gostava muito, porque celebrava nas casas, com o povo ajudando, com o povo tinha um cafezinho, era ótimo. É muito mais igreja do que você ficar na igreja grande lá, muito mais. Houve uma pessoa que fez teve uma dimensão na minha vida importantíssima, Dona Helena Greco. Eu comecei a frequentar a casa dela, porque uns amigos meus iam lá, minhas amigas do movimento feminista, foi da anistia, né? Depois, mais tarde. Então, a gente almoçava lá. Tinha depois um melado, que era uma maravilha, e começava a conversar. E ela começou a me chamar, olha, vai ser gente presa lá no DOPS, vamos lá para o DOPS. Às vezes eu estava dormindo, começando a dormir, Henrique, vem cá que vamos para o DOPS, vamos lá que a gente está presa. A gente ia lá, tentava fazer com que a pessoa não fosse torturada, que muitas vezes a pessoa era até solta e tal, mas aí comecei a perceber a dimensão terrível que era a tortura e a prisão, que era uma tortura de um jeito, né? Mas havia muita gente que conseguia se sensibilizar, muita gente ia lá, né? Querendo defender sua família, querendo ver, saber o que estava acontecendo. Essas pessoas ficavam sensibilizadas, sem dúvida. E depois eu comecei com o movimento ecumênico, a gente começou a trabalhar, fazer cultos, fazer reuniões ecumênicas, em defesa da democracia, em defesa da vida, não querendo tortura. E isso me marcou para o resto da vida. E tem outra pessoa também que me marcou muito, aí foi o pastor Márcio Moreira. A gente começou a conversar, vendo uma situação que estava cada vez mais rígida, mais firme, né, da ditadura. Nós vamos fazer uma parte, o que nós vamos fazer? Não precisamos esperar de bispo, porque bispo não faz, não, na diocese. Temos que ser nós, temos que fazer com o povo o que a gente puder fazer. E começamos a conversar e então surgiu esse grupo de padres e pastores. Tinham pastores também, na mesma perspectiva. Com esse pastor Márcio, que foi muito importante, o pastor Apeles, depois teve... não me lembro de todos mais, é muita gente. Mas aí fizemos esse grupo com essa perspectiva. Denunciar a injustiça, proclamar essa denúncia de maneira clara, objetiva, defender quem precisa e tentar transformar a sociedade, né? Dentro das nossas possibilidades naquele momento, que era muito difícil, para tentar fazer. Então, tinha muitos padres, muitos pastores, foi um grupo grande. Fazíamos cultos ecumênicos, fazíamos reuniões de formação, fazíamos denúncias, íamos aonde a gente precisava de ir. Lá no Colégio Santo Agostinho, a gente foi fazer um debate sobre... O que foi aquela época, meu Deus? Eu esqueci o que foi.
que eu sei que depois jogaram bomba lá, e quase que mata o povo, foi uma confusão danada. Tinha um rapaz pernambucano, chamado Cajá, tinha um apelido de Cajá, foi preso, porque eles queriam, através dele, chamar Dom Helder para ser denunciado por alguma coisa, mas não conseguiram, né? Mas então ele sofreu muito, foi torturado. A gente fez grandes movimentos no Brasil inteiro, pastoral universitária, a gente, os padres e pastores de direitos humanos, e fizemos um culto ecumênico lá na igreja do Carlos Prates, de São Francisco. No dia seguinte, tudo estourado. Eu não fui preso, por quê? Porque tinha um padre Lázaro, que faleceu também, que foi reitor da PUC, ele trabalhava naquela época lá na Secretaria de Direitos Humanos, ele tinha um papel lá, não sei o que era. E toda vez que chegava coisa para me prender, coisa, ele dava um jeito de... Então eu nunca fui preso. Depois que eu soube, eu não sabia não. Quando eu estava na força, eu não sabia, mas depois eu soube. Então ele me apoiou muito nesse sentido. Ele não era progressista não, mas era padre, colega dele, não podia deixar que ele fosse preso e torturado, né? Então ele fazia isso. E também tinha um coronel aqui da paróquia, essa fraternidade, que é cheia de coronéis aí do exército, tinha um menino que era muito meu amigo, gostava demais de mim, filho dele. E o pai dele contou que de 15 em 15 dias minha ficha era atualizada lá na DOP, sabe como é que chama o trem lá. Então ele falou, papai, se fizer alguma coisa com o padre Henrique, eu vou embora, sumo, não quero mais. Eu gosto muito dele, não pode fazer nada contra ele. E o pai dele então controlava também lá. Então por isso eu não fui preso, mas era para ter sido preso, viu? Era para ter sido preso. Mas esse grupo de padres e pastores de direitos humanos foi muito forte, muito bom. Teve muitas dimensões, fez crescer muito aqui a consciência social dos católicos, evangélicos aqui em Belo Horizonte, do clero, muitos padres, que eles não iam não, mas pelo menos sentiam e eram solidários e respondiam, né, no coração aquelas coisas que a gente colocava. Foi esse o processo. O povo sempre fica para trás, né? Infelizmente nosso povo não tem ainda formação política suficiente para tomar na mão o seu próprio destino, ainda não tem. Nem os dois governos do Lula e Dilma fizeram formação política do povo. Vamos ver se agora vão fazer. Estou achando que não. Pelo jeito, acho que vai ser outra dívida aí que vai levar outra vez outro Bolsonaro a aparecer. Porque sem formação política o povo não tem o destino nas suas mãos, não. E isso aconteceu. A classe média começou a ser também lesionada, porque gente presa, gente com tacão militar. Então resolveu tomar as dores. Aí fez esse movimento crescer. Não foi como a gente queria, não, né? Porque os militares ficaram fora, ficaram anistiados. Ninguém foi. O Brasil é o único país da América Latina onde os militares não foram julgados. Único. E não vão ser, parece, infelizmente. Por isso então, essa dívida nossa está aí grande. Que enquanto os militares não foram julgados, não foram colocados no seu papel, onde deve estar, o Brasil não tem futuro. Eles são guardiões do Brasil. Se julgam assim, né? E agem assim. Então é complicado isso. Eu não deixei censurar não, mas muita gente não pode ser assim, padre, não pode ser assim, não pode fazer isso. Você tem que calar a boca, senão você é preso. Não posso calar a boca, como é que eu posso calar a boca? Eu sou presbítero, minha missão Jesus pediu para denunciar o mal e a injustiça, eu tenho que denunciar, não posso ficar calado, né? Claro, minha linguagem não era agressiva, mas sempre falava, todo dia falava. Dava aula, falava na aula, falava as coisas com os alunos também. Mas era sempre... Por que eu fui demitido da PUC? Visão de igreja. Eu dava aula de história do cristianismo na PUC. E um dia o Arnaldo me chama, ele era padre, né? Me chama, não, já era bispo auxiliar, eu acho. Não estou lembrando mais. Ele me chama e fala, você não pode ficar dando aula lá na PUC, porque os seminaristas estão perdendo a fé, ninguém mais quer fazer coisa, você tem uma perspectiva de ensino que é ruim, que não é bom. Eu falei, do Arnaldo, se é assim, então ótimo, então eu saio mesmo para que ser padre seja desse jeito. Não tem sentido ser padre assim, não? Você não quer enfrentar a realidade? Não quer enfrentar a igreja na qual eles estão? Não tem como ser padre. Não tem sentido. E eu não faço isso, porque eu mostro a beleza da igreja, os santos da igreja, tudo. Minhas aulas, o mais completo que eu poderia, dentro das perspectivas que eu tinha, né? Mas, também as coisas erradas da igreja, essa inquisição, eu tinha que falar, cagado, não existiu, ou foi coisa boa, não ia falar isso, não podia jamais falar, né? Então ele falou, não, então você não pode, pode sair daí, sai da PUC, não pode dar na PUC, e me demitiu, simplesmente me demitiu.
Quando as pastorais acabou a JEC e a JUC, ficou sem nada para a juventude. Então, os salesianos fundaram um movimento chamado Construindo. Era um movimento de formação de juventude, liderança de juventude, formação política, econômica, social. A gente ia nas férias, ia para as cidades do interior de Minas, ficava lá uns 15 dias, 20, fazia um papel fantástico de formação, de tirar exame de sangue, e exames, cultura, educação, formação social, liderança social. Fazia um trabalho maravilhoso. Padre Tiaguinho, que faleceu já há tempo. Então, eu comecei a fazer parte desse movimento. E esse movimento abriu, com esse movimento, fui me abrindo depois para compreender outra dimensão que começava, eu não sei de onde que chegou, dos jovens, criando a Pastoral da Juventude. Não é mais o movimento Construindo, mas a Pastoral da Juventude, reconhecida pela Igreja, apesar das dificuldades todas, mas trabalhava também na mesma perspectiva, né? Uma formação integral, como dizia o Paulo VI, uma formação integral de transformar a Igreja e transformar o mundo. E aí entrei e fiquei até 1990, até 2000. É uma dimensão bem ampla, né? Formação deles, delas, social, econômica, política, religiosa, teológica, tinha curso de teologia para os jovens. E também chamar outros para participarem e também se formarem nessa perspectiva. Depois eu comecei a trabalhar comecei a dar aula no Dom Silvério, fui chamado para trabalhar no Dom Silvério, e comecei a trabalhar com a pastoral estudantil. Começou querendo voltar à JEC, mas não tinha como mais voltar à JEC. Então passou a ser Pastoral da Juventude Estudantil, PJ, até hoje tem ainda. E aí foi o meu grande trabalho, que eu fui assessor nacional, me elegeram como assessor nacional em 1987, só terminou em 1993. E eu digo que eu sou um brasileiro muito feliz, conheço o Brasil. Essa pastoral me deu menos Amazonas. Se bem que eu estive em Manaus, mas nos outros, no interior do estado, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Mato Grosso, nos outros estados, eu fui em todos os estados fazer assembleia, fazer reuniões, fazer trabalho. Então, me deu uma visão do Brasil, nossa, fantástica. O Brasil é um país muito bonito, de muita sensibilidade, de muitas etnias, não é só etnias negras, indígenas, quilombolas, brancas, europeias. É uma coisa. O Sul é diferente do Nordeste. O Nordeste é diferente de Minas. Minas é diferente dela mesma em várias dimensões, né? É uma coisa fantástica. Sou um brasileiro que conhece o Brasil, a partir da pastoral estudantil. Essa mudança foi terrível, que a igreja aqui no Brasil estava muito forte, a teologia da libertação em plena dimensão de crescimento e tal. E João Paulo II, sobretudo, fechou. Nomeou bispos que apenas o defendiam, gostavam dele, defendiam Roma, que não tinham compromisso social, clero, a mesma coisa, padres, a mesma coisa, movimentos pastorais, a mesma coisa, foi fechando as pastorais, acabou com a JUC, né? Isso um pouco antes, mas já nessa linha, acabou com a JUC, acabou com a JEC, e começaram esses grupos de jovens, mas que era tocar, rezar, chorar e pronto, né? Então foi uma época muito difícil. O trabalho da gente não é trabalho só de ficar dentro da igreja, trabalho pastorais sociais, pastoral da juventude. Acabou com a pastoral da juventude. Nossa, fechou a pastoral da juventude aqui. Uma pena. Por que ele fechou? Sabe? Eu vou te contar isso merece conto. Boff foi chamado a Roma. E foi aquele processo todo lá. Proibiram que ele desse aula, depois que falasse em público e tal. Então, nós fizemos aqui um ato enorme. A Pastoral da Juventude, contra CIMI, CPT, sindicatos, partidos políticos, pessoas de políticas e de expressão cultural e religiosa, um grande ato na igreja de São José. Boff não pode ficar calado. Nós não aceitamos isso. Fizemos uma grande manifestação, foi muito bonita. A polícia lá ao lado, controlando, mas foi muito bonita. Dom Serafim, 2 dias depois ou 3, fecha a Pastoral da Juventude. Fecha a Pastoral da Juventude. Era culpado de fazer isso. Não era. Porque, junto com a Pastoral da Juventude, tinha CIMI, CPT, PO, essas continuaram trancadas e tudo mais, mas continuaram, não foram fechadas. Só a Pastoral da Juventude foi fechada. Por quê? Porque a Pastoral da Juventude trabalhava
numa perspectiva de formar cidadãos comprometidos com o meio social. Hoje aí tem deputado, tem senador, tem políticos, tem sindicalistas que vieram da Pastoral da Juventude, fazem um trabalho maravilhoso. Porque a Pastoral da Juventude se propõe a isso, se propor preparar pessoas para transformar o meio social no qual nós existimos. E Dom Serafim não gostava disso. Ele não era muito comum, mas ele não gostava, ele ficava assim, né? Mas não gostava. Então fechou a Pastoral da Juventude por isso também, mas por causa do Boff e também por causa disso. A renovação carismática veio para voltar com a coisa que a Pastoral da Juventude Estudantil, universitária, não tinham mais. Fazer grandes grupos, encher as igrejas, rezar, refletir, chorar e pronto. É isso que é. Sem nenhuma transformação social. As coisas estão aí, assim, Deus é que quer, Deus é que sabe, e vai nessa perspectiva. Hoje está mudando um pouco, está começando a mudar. Mas foi também a maneira de João Paulo II destruir a teologia da libertação e a dimensão de transformação social que estava na América Latina e no Brasil. Foi o jeito que ele encontrou. Agora, mas porque a pastoral nossa era um pouco mais rígida, mas também foi descobrindo essa dimensão da dança. As SEBs foram uma coisa fantástica. E até hoje são as celebrações, os símbolos, a maneira de se relacionar, todo mundo participa, né? Coisa fantástica. Então, foi se impondo e hoje as pastorais da juventude estão... Esse ano faz 50 anos, vai ter um encontro grande, né? Aparecido agora em setembro, vão comemorar lá, mas não é mais o que era. O mundo mudou e a juventude mudou muito, né? Então isso é um desafio que está aí para ser colocado. Os meios de comunicação. Então a juventude hoje quer a internet. Não quer muita coisa mais não. A internet o tempo todo, está no computador o tempo todo. Então temos que assumir essas dimensões para chegar até eles e transformá-los também, né? Há trabalhos aí, é muita coisa importante, mas está muito longe daquilo que deve ser. Então hoje, eu diria, a juventude está num processo de, como posso, não sei como dizer, num processo de uma vida que não é mais como o nosso tempo, evidente, as coisas mudaram muito, né? Uma vida muito mais de muito movimento, assim, de esporte, de teatro, essas coisas tem muito, né? Mas do ponto de vista religioso e político é menos. Às vezes até querendo impedir e dificultar. Isso a gente percebe também. Tem um único caminho que a teologia da libertação aponta e a SEBS aponta. Entrar no meio da juventude, fazer esse jovem com os jovens, eles mesmos serem os seus próprios apóstolos, eles mesmos transformarem, porque eles é que sabem. Nós não sabemos, eu não sei. Você sabe? Não sabemos. Nós somos de outra geração, de outro momento. Eles é que têm que fazer. Então, conseguir chegar a alguns que possam fazer isso e começar a fazer. Escutar. A igreja não escuta, gente, a igreja não escuta. Agora até o Papa conseguiu um pouco isso, mudar com esse sínodo, porque foi uma grande escuta do mundo inteiro. Então lá os resultados, vamos ver o que vai acontecer, porque puseram a questão das mulheres padres, dos gays, das pessoas casadas e recasadas, e por aí afora. Eram temas que não podia nem falar. Hoje estão lá colocados, vamos ver o que vai ser. A discussão e o que vai ser votado lá. Então tem que fazer isso, escutar no meio, escutar, e escutando, tentar reelaborar com eles, através do meio de comunicação social e tudo, outra perspectiva de anunciar Jesus, não tem outro caminho não. Nunca fui filiado a partido, sempre trabalhei politicamente. Muito ligado ao PT, hoje não tanto mais. Ainda tenho, mas não é como era antigamente. Também fui muito ligado ao PMDB também, quando era o PMDB antigo, né? Agora hoje está tudo, de perna para ar. Mas a política sempre foi... A política tudo nós estamos na vida política, não tem como dizer que não. Tudo é político. Nem tudo é político partidário, é outra coisa. Política partidária que é necessária, indispensável, né, para a organização social. Mas tudo é política. Então nunca deixei de ser político. Depois que eu redescobri a minha história a partir das fábricas, a partir da de Roma, a partir da ditadura, eu disse, não tem como não trabalhar politicamente. Então sempre liguei coisas políticas, sempre entrei em grupos que defendem coisas políticas aí, de defesa dos indígenas. Nossa senhora, isso aí cada vez pior. Agora vamos ver se melhora com Lula, mas sei não. Dos pobres, dos sem casa, dos sem teto, perdão, dos sem comida,
passando fome que aumentou demais, e sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar. Muita gente diz, você não é padre, você é político. Sou político porque eu sou padre, entendeu? Sou político porque eu sou padre. Quem é que padre só pode ser padre se entrar na política, nesse grande termo político? Política partidária, acho que não, a não ser para votar essas coisas que tem que ter, né? Votar um partido. Mas fora disso, sem fazer parte de um partido político, mas ser padre que faça política, isso é da essência não é do padre, do cristão. Isso é Jesus. Jesus não foi assim? Jesus não fez isso? Por que o padre não pode fazer? Por que o cristão não pode fazer? Tem que fazer. A política é nossa alma de existência. Não tem outro caminho para a gente estar no mundo sem não ser política, né?